Ronald José, um cara de 55 anos que faleceu quando estava fazendo supino numa academia em Pernambuco. Muita gente fala sobre esse caso como negligência da academia, dos professores e tal, mas muita gente não fala sobre a falta que vai fazer esse cara na família dele. E eu quero começar esse vídeo dizendo que eu sinto muito pelo que aconteceu para a família e que isso me deixou muito triste com o que aconteceu, porque realmente isso é uma coisa que ninguém espera, né? A morte é uma coisa que ninguém espera. Então, meus pesos e que Deus abençoe e conforte o coração de vocês. Eu vejo que muita gente na internet está falando sobre a irresponsabilidade da academia ou sobre a falta de destreza do aluno por fazer aquilo, mas se a gente parar para ver, tem um vídeo anterior àquele que mostrou, muita gente está vendo, que ele consegue fazer uma série com várias repetições com a carga mais leve e ele não tem problema nenhum com isso. O grande problema é quando ele aumenta a carga e ele faz um suicide grip. O que é o suicide grip? É uma pegada, onde a gente faz, com o dedão por fora da mão. E as pessoas que não têm uma destreza suficiente para fazer com essa pegada, pode acontecer o que aconteceu com o Ronald. Então, eu vou passar agora e vou mudar o cenário aqui. Vou trazer um supino para cá e vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de pegada e a maneira mais eficiente, ou a maneira mais segura de vocês executarem isso. Beleza? Vamos lá. Então, vou falar de tudo para vocês aqui, como vocês devem proceder para que vocês corram o menor risco possível. Então, primeiro de tudo, suicide grip, que é uma pegada onde a gente faz o supino. Vou mostrar para vocês aqui. Um dedão passando sem fazer um cadeado na barra. O suicide grip, ele é uma pegada onde a gente coloca o dedo no mesmo lado dos outros dedos e a gente tira a barra, certo? Esse é o suicide grip. A pegada mais segura, de verdade, é essa aqui para fazer. Passar o dedão para o outro lado e lavar a barra com todos os dedos. Essa é a pegada mais segura. Então, primeiro de tudo, suicide grip. O suicide grip é um recurso que é utilizado muitas vezes por powerlifters e weightlifters. O que é um powerlifter? É um cara que ele trabalha só com deadlift, agachamento e supino. E os weightlifters, que são os levantadores de peso olímpico, eles trabalham muito clean jerk e snatch, mas existem exercícios acessórios como supino, shoulder press, push press, que eles utilizam isso para também ganhar força e potência nos movimentos de empurrada. Então, muitas vezes eles fazem esse movimento com o suicide grip, porque alguns alegam ter um conforto maior em relação ao punho, outros, quando vão fazer o supino, alegam ter uma amplitude melhor no supino quando fazem essa pegada, e o conforto está diretamente ligado à força. Então, se você não sente tanto conforto, consequentemente, você não vai conseguir aplicar a força que você desejava para aquele movimento. Então, alguns recursos como o suicide grip é ideal para que você treine da maneira mais eficiente possível. Só que quando você vai fazer um suicide grip, você precisa ter uma ajuda antes, uma pessoa que vai fazer esse toque para você caso você falhe, e principalmente se for uma carga de desafio. Então, por mais que você tenha uma expertise alta nesse movimento, se você faz esse movimento com uma carga muito alta, onde vai afetar diretamente sua coordenação motora, sua força ou sua destreza nesse movimento, é natural que você sinta essa insegurança. Então, precisa de uma pessoa lhe ajudando. Mas, se você vai fazer o suicide grip para séries com poucas repetições, é natural que você sinta mais segurança, porque é uma carga que você controla mais. Então, eu espero que tenha esclarecido mais para vocês sobre essas pegadas. Então, gente, eu já tinha falado para vocês sobre o supino no suicide grip, e agora eu vou mostrar para vocês 3 movimentos que alguns atletas eles utilizam suicide grip para que eles tenham mais força, mais conforto. Como eu falei para vocês anteriormente, o conforto é diretamente ligado à força. Então, se eu me sinto desconfortável para aplicar uma força, eu não vou conseguir aplicar a força que eu desejo. Então, isso está diretamente ligado ao resultado deles. Então, eles utilizam dessas ferramentas, que seria o suicide grip, esse recurso, para que ele consiga extrair o melhor do movimento, extrair o melhor do condicionamento físico dele. Então, isso aqui é uma barra olímpica, ela tem 20 quilos, tá? E essa aqui é a barra masculina. A barra feminina ela é menos calibrosa e ela é mais curta, e pesa 15 quilos. Então, primeiro de tudo, se eu faço uma pegada muito fechada, eu vou sentir muito desconforto nos meus punhos, eu não vou conseguir levantar tanto o cotovelo. Se eu levantar muito, o que é que vai acontecer com minhas mãos? Minhas mãos vão sair da barra, e essa barra vai para os dedos, fazendo com que eu não consiga aplicar tanta força dessa maneira. Então, se eu vou fazer uma pegada para fazer um movimento empurrado acima da cabeça, é natural que eu precise fazer uma pegada, certo? Um pouco mais aberta no meu caso, para que eu sinta mais conforto. Então, se eu pegar mais aberto, eu vou sentir mais conforto, porque essa barra vai apoiar no meu ombro e ela está apoiada na minha mão. Então, eu consigo fazer um movimento empurrado mais seguro. Só que ainda assim está um pouco desconfortável para mim. Imagina só, eu estou só com a barra de 20 quilos aqui e já está um pouco desconfortável. Eu geralmente quando treino, depois que eu aqueço, eu coloco uma muqueira e
faço outro tipo de pegada. Porque imagina que só para a barra de 20 quilos, se fosse confortável, eu coloco mais, sei lá, 60 quilos aqui. Eu vou fazer um movimento de press, com certeza, isso é a longo prazo, ou no próprio treino eu posso me machucar. Então, como é que eu faço? Suicide grip. Quando eu faço suicide grip, eu sinto mais conforto, porque tem um apoio a mais, e aí eu consigo fazer os movimentos de desenvolvimento com mais conforto. Beleza? Então, esse é um movimento de shoulder press, que a gente chama no crossfit, ou desenvolvimento, como a galera chama na musculação, tá? Mas a dinâmica é a mesma. Então, se eu for fazer um movimento push press, que é um movimento para trabalhar potência, que é um movimento primeiro que eu utilizo as pernas para depois utilizar os braços, eu faço suicide grip. No meu caso, eu também sinto mais conforto, certo? A barra continua apoiada nos meus ombros e todos os dedos estão na barra com o suicide grip. Então, se eu vou fazer isso com cargas mais altas, munhequeira, e como é um movimento que vai para cima da cabeça, eu tenho mais facilidade de, caso eu erre, eu jogo no chão a barra. Já no supino eu não tenho essa facilidade, a barra está em cima de mim, certo? Então, se eu for fazer um push jerk, por exemplo, eu também utilizo o suicide grip porque, para mim, é mais confortável. Algumas pessoas que têm mais mobilidade para fazer esse movimento sem o suicide grip, para elas funcionam também. Então, mais uma vez, não é utilizar todos os recursos a todos os momentos. É utilizar a ferramenta correta para a tarefa correta. Então, só para não deixar ninguém confuso, você não é para sair usando o suicide grip porque é um recurso de forma indiscriminada. Você precisa saber quando usar o suicide grip. Então, para isso, a importância de ter um professor qualificado, uma pessoa que tem experiência em ensinar o seu aluno que técnica deve utilizar e em que situação deve utilizar. Então, entendam, a academia, o treino é algo muito sério que está sendo levado de qualquer maneira por esse tipo de e esse modelo de negócio, porque existem muitas pessoas dentro da academia, milhares de pessoas que não estão tendo a assistência necessária, e infelizmente isso é só mais um caso que pode vir a acontecer dentro de outros vários casos se não tiver essa supervisão. Então, munhequeira, suicide grip, joelheira, cinta, tudo isso são recursos que você pode utilizar, são ferramentas que você pode utilizar para tarefas diferentes. Não é para você sair usando cinta para tudo, usar munhequeira para tudo, usar suicide grip para tudo. Então, são ferramentas que você tem, que você pode utilizar para determinadas tarefas diferentes. Então, quando você vai utilizar isso, só um profissional de educação física qualificado e estudado para poder te dizer qual é a melhor ferramenta a utilizar para a tarefa desejada. Então, muito obrigado por participar desse vídeo. E se puder, envia para seus amigos, curta aqui, comenta alguma coisa para que a gente possa disseminar mais informação boa e é isso aí.